Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Carvalho e estou aqui para mais um vídeo para edificar a tua vida, o teu dia. Eu espero de verdade que a palavra de Deus ele possa alcançar o teu coração. Bem, se você tem me acompanhado nas redes sociais, sabe que eu estou falando a respeito de sabedoria em todo esse mês de janeiro de 2023. Foi uma coisa que Deus pediu que eu fizesse e, seguindo a direção dele, eu tenho compartilhado nas minhas redes sociais um devocional online falando a respeito da sabedoria através do livro de Provérbios. Só que hoje eu resolvi fazer uma síntese em relação a esse assunto tão maravilhoso. E eu quero te explicar um pouquinho do porquê disso. O que Deus tem colocado no meu coração é que 2023 vai ser um ano que nós precisamos de fato compreender e entender aquilo que nós precisamos. É um momento, sim, de muitos problemas, muitas dificuldades, né, de coisas que estão acontecendo que têm abalado muito e muito as pessoas. Mas não é por causa disso que nós devemos ser abaláveis. Nós precisamos lembrar que existe um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que não perde o controle das coisas. E é por causa disso que Deus tem falado de sabedoria. Então, para você que está me acompanhando aí, eu quero pedir também que você compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, que você possa fazer multiplicar essa palavra. O objetivo é fazer com que essa palavra alcance 1 milhão de pessoas, e eu conto com a tua ajuda para isso. E para você que está chegando agora no canal, também se inscreve, compartilha, né? Faça com que esse entendimento seja reverberado por mais e mais pessoas. Mas voltando ao que eu estava falando, a gente precisa entender, então, a diferença entre sabedoria e conhecimento. E essa é a primeira coisa que eu quero falar para você dentro dessa síntese que eu quero fazer. Sabedoria é uma característica proveniente de Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. Portanto, significa dizer que sabedoria não é algo que pode ser conquistado por força humana. Não é algo que a tua capacidade ela possa prover para você. Isso, na verdade, é algo mítico, né? Todo mundo acha que pode alcançar a sabedoria, mas de fato não pode sem a presença de Deus. Diferentemente de conhecimento. Conhecimento é algo que a tua capacidade intelectual pode prover. Então, o que é conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que eu somo, que eu busco através de leitura, através de empenho, através de esforço. Significa dizer, então, que eu posso ter conhecimento sobre várias coisas. Eu posso, por exemplo, pegar um livro de medicina e obter conhecimento sobre medicina. Se eu me esmerilhar, se eu fizer uma faculdade, se eu me empenhar, então eu vou ter conhecimento daquele segmento. Mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa sábia. Sabedoria não tem a ver com quantidade de conhecimento. A sabedoria, como eu falei, ela vem de uma característica dada por Deus que nos ensina, através dos seus princípios, como nós devemos nos comportar diante de todas as situações. De modo que, através dessa sabedoria, nós conseguimos, então, prover soluções de forma sobrenatural sobre qualquer aspecto da nossa vida. Por quê? Porque isso é divino de Deus. E eu quero hoje dividir com vocês algumas coisas que são importantíssimas dentro dessa caminhada para que você possa obter sabedoria. A primeira coisa, então, que você deve gravar no teu coração, se você está entendendo que você precisa ter sabedoria nesse tempo de dificuldade, se você deseja ir mais fundo e mais além, Deus tenha temor do Senhor. O temor é o princípio da sabedoria. Então, um homem que perde o temor de Deus, ele então não consegue se tornar uma pessoa sábia. E pelo contrário, sem a sabedoria de Deus, ele se torna arrogante, autossuficiente, ele se torna convencido de que o poder está nas suas mãos porque ele obteve conhecimento. E isso prova que existem muitas pessoas que têm extremo conhecimento, mas não têm sabedoria. E isso também existe pessoas que mal têm o conhecimento, às vezes são até analfabetas, mas são extremamente sábias. Por quê? Porque são dependentes de Deus e por causa de conhecer a Deus e seus princípios, conseguem ter plenitude de vida. Lembrando que, quando eu falo tempos de dificuldade, a palavra de Deus me garante que daqui para frente tudo vai ficar mais e mais difícil.
Não quer dizer que você vai desmoronar, não quer dizer que você vai ruir. Mas se você tiver dependência de Deus, você vai saber como lidar com todas as circunstâncias, de modo sábio que você consiga, então, com isso, proteger a sua casa, a sua família, a sua descendência. Mas seguindo, então, dentro dessa caminhada para a sabedoria, eu quero te ensinar a segunda coisa que a palavra me confere também lá no livro de Provérbios. A palavra diz assim: aquele que retém a palavra tem conhecimento. E este conhecimento é diferente do conhecimento que eu acabei de falar agora, o conhecimento de buscar um livro e aprender coisas. Quando a palavra em Provérbios fala de conhecimento, ele fala de conhecimento das coisas de Deus. Significa dizer que se você retiver a palavra no teu coração e você tiver intimidade com a palavra de Deus e você buscar a sua palavra verdadeiramente, você vai ter conhecimento de propósito. Ouça isso. Quando você busca Deus, você começa a ter então conhecimento do motivo pelo qual você foi criado, qual é a sua missão, para que você serve, a sua identidade, quem você é em Deus. E por que é importante entender todas essas coisas? Porque em Provérbios também diz que uma pessoa mansa de espírito, uma pessoa equilibrada de espírito é inteligente. E o que nos faz, então, nos tornarmos mansos, calmos de espírito? Isso foi outra coisa que Deus me ensinou. Exatamente o conhecimento do motivo pelo qual a nossa vida foi constituída. Então, o que nos acalma, querido, o que nos deixa tranquilos, um espírito tranquilo, nós ficamos nesse estado porque nós sabemos que, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as adversidades, eu tenho conhecimento de que Deus tem um projeto para a minha vida, eu fui chamado para algo, eu tenho uma missão e, portanto, isso me confere tranquilidade. Só que a palavra diz que uma pessoa tranquila de espírito é inteligente. Então pega isso. Então Deus ele fala, tenha temor. Segundo, guarde a palavra. Terceiro, sendo calmo de espírito, você se torna inteligente. Então por que é importante ser inteligente nesse tempo? Porque em Provérbios também diz que o alvo da inteligência, o alvo do inteligente é a sabedoria. Então, se tornando dentro desses atributos uma pessoa inteligente, e neste caso, inteligente é uma pessoa que reconhece o seu propósito e caminha segundo o seu propósito, você logo então buscará a sabedoria. E por que então é importante ter a sabedoria? Eu quero massificar isso dentro do teu coração. Quando Salomão fala com Deus e Deus fala assim, o que você me pediu eu vou te dar. E Salomão diz para Deus assim, Senhor, me dê sabedoria para governar o teu povo. E Deus fica tão feliz e tão alegre com aquilo que Salomão pede, que ele fala assim, além de sabedoria, eu vou te dar riqueza. E sabe o que eu aprendi com isso, que eu quero dividir com você? É que quando você busca sabedoria, querido, a sua intenção é estar no lugar de governo. E é isso que Deus tem chamado, o que Deus deseja para 2023 e daqui para frente são homens e mulheres posicionados que busquem verdadeiramente ao Senhor para governar sobre a terra, para trazer alinhamento sobre a terra, para trazer direção sobre a terra, para trazer entendimento sobre a terra. Porque o que está faltando agora é exatamente isso. O que está faltando na terra não é poder, o que está faltando na terra não é recursos, o que está faltando na terra é governo, é direção segundo a palavra de Deus. Então, como obter essa governabilidade? Como trazer então esse recurso sobre a terra? Tendo sabedoria. Porque debaixo da sabedoria você se comporta não pela sua vontade, não pelo seu querer, mas por aquilo que é excelente no coração de Deus. E não só isso, eu aprendi também lá em Provérbios que existe uma característica do homem sábio. Um homem sábio, ele tem o desejo no seu coração de multiplicar a sua sabedoria. Olha que coisa interessante. Um homem sábio, ele tem o desejo no seu coração de fazer com que outros comam e bebam da mesma sabedoria. É diferente de um homem que tem muito conhecimento. E é isso também uma coisa que eu aprendo nesse tempo.
Homens com muito conhecimento são inevitavelmente arrogantes, soberbos, vaidosos. Por quê? Porque eles acreditaram que todo o poder que eles têm é proveniente das suas mãos. Mas o homem sábio não, ele é humilde. Ele entende que tudo que ele recebeu e tudo que ele tem é proveniente de Deus. Portanto, é missão dele multiplicar. É o objetivo dele fazer com que mais e mais pessoas se tornem sábias. E isso é o que lhe dá respaldo e autoridade para governar. Um homem sábio, ele lidera, ele capacita, ele abre portas, ele mostra o caminho. Um homem cheio de conhecimentos é arrogante e termina em si mesmo. Um homem sábio constitui pontes. E eu quero terminar aqui dizendo, esse é o chamamento de Deus para esse tempo. Fazer com que homens e mulheres se tornem sábios sobre a terra, para que possam gerar pontes, para que possam gerar meios, atributos sobre a terra, para que a mudança venha. Eu quero declarar para você, para a tua vida, para a tua família, para você que está vendo esse vídeo, não fique aterrorizado. Nada saiu do controle de Deus. Deus está fazendo um levante nesse tempo. Está gerando homens e mulheres com corações obedientes, dispostos a se sacrificarem para que a revelação e a palavra de Deus volte para o centro de todas as coisas. O Senhor está levantando nesse tempo de trevas homens portadores da luz, homens que serão sal e luz sobre a terra, sábios sobre a terra, com um caminho de excelência, com um evangelho verdadeiro e transformador. E essa pessoa pode ser você. Basta que você se volte para Deus e basta que você creia no Senhor e tema ao Senhor de todo o teu coração e entendimento. Então, que você seja muito abençoado e eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço!